Olá pessoal, aqui é a Daniela e eu vou fazer esse vídeo para falar um pouco do capítulo 8 do livro A União Consciente com Deus, que é um capítulo de perguntas e respostas, que já está disponível, é a parte 1. E a última pergunta desse vídeo anterior é: se Deus é mente, ou mesmo se Ele é consciência, a sua atividade não é mental? E ao longo da resposta, ele explica que, na verdade, o reino espiritual é uma questão de percepção e não de mente, não de raciocínio. É você perceber o mundo da forma como ele é e não da forma como os nossos sentidos nos dizem, né? É observar a realidade, não aquilo que a gente acredita que seja a realidade. E aquilo que a gente crê que é a realidade vem a nós através dos nossos sentidos, através dos nossos pensamentos, processos de pensamento. E no final dessa resposta ele fala algumas coisas. Eu vou dizer aqui algumas frases que são as seguintes. O que é mais importante é não criticar as falhas humanas, mas antes elevar as pessoas até o lugar onde não sejam mais humanas. E outra resposta que ele fala é a seguinte: a melhora da conduta só é ocasionada se alcançar o indivíduo através do espírito. Você precisa conseguir tal grau de espiritualidade que um pecador, ao ser tocado pela sua consciência, perde todo o desejo de pecar. Quando isso acontece, você está atuando como um mestre espiritual. Então, você não está ensinando novas verdades e novos processos mentais. Você está projetando a verdade de tempos imemoriais, que foi experimentada e considerada eficiente por Eliseu, Elias, Isaías, por Jesus e João. A verdade é tão simples que toda ela pode ser resumida em menos de 1000 palavras. Mas é apenas através do desenvolvimento de nossas qualidades espirituais que a espiritualidade pode ser levada às pessoas com quem nos encontramos. E isso é de total, fundamental importância, pelo menos do meu ponto de vista, claro, pelo seguinte: eu já estudo, eu já busco há algum tempo, e é algo pessoal, né? Foi no sentido pessoal que surgiu conscientemente, e por aí eu não saí mais desse caminho. E o que que isso fala para mim? É o seguinte, até mesmo durante as minhas reflexões de algum tempo, quando nós temos a nossa percepção elevada, quando a gente consegue perceber o mundo como ele realmente é, e isso não vai ser feito no passe de mágica. Isso é a gente realmente colocar a nossa percepção naquela direção. E isso é feito diariamente. Tem até um exercício aqui no canal sobre, não me lembro o nome, eu vou colocar aqui abaixo nas informações. Mas são exercícios diários, em que a gente vai desenvolvendo essa percepção sobre a realidade do mundo. Porque, na verdade, a realidade ela é extremamente amorosa. O universo ele é amigável. Deus é nosso amigo, né? Não existe o bem e o mal. Isso é uma percepção nossa, é uma ilusão da nossa mente. É o mesmerismo, o hipnotismo. E isso traz todas essas coisas que percebemos no mundo e que faz com que agimos de determinadas formas que faz com que essas coisas aconteçam no mundo. No entanto, quando você coloca a sua percepção na direção correta, na visão correta, e isso é você que tem que fazer conscientemente, até que se torne natural, você vai alcançando esse grau de espiritualidade, onde você passa a ver a pessoa não da forma como ela está se apresentando, porque você entende que ali há um processo, há uma programação, são caminhos neurais que são feitos para levar a pessoa a agir daquela forma. No entanto, quando você tem a percepção espiritual, você entende que aquela pessoa está agindo por esses motivos. E automaticamente você não tem nem que perdoá-la, você já se depara com aquela pessoa com uma outra visão, com um olhar compassivo, amoroso.
E é isso que ele diz quando você alcança esse certo grau de espiritualidade, a sua frequência aumenta. E nós, aqui como seres humanos, nós projetamos, né, todo mundo já ouviu falar sobre projeção. Quem não ouviu, vou explicar rapidinho. A gente projeta aquilo que temos dentro para fora. Então tudo aquilo que você está percebendo fora é o que você tem dentro. A forma como as pessoas estão te tratando, na verdade, é um reflexo do seu interior. As pessoas com quem você tem mais dificuldade são seus professores. Eles estão te falando aquilo que você tem que olhar em você mesmo. E isso é uma projeção. Nós projetamos fora o que temos dentro. Então, se o seu interior ele está elevado, você vai projetar o quê? Né? Você vai projetar amor, gratidão, harmonia, paz e por aí vai. No entanto, quando você tem uma frequência, digamos, uma frequência baixa, e aqui eu tô falando de frequência não em hertz, né? Eu tô falando, é lógico que é em hertz, mas eu tô falando de quando os seus pensamentos, quando você tem mágoa, rancor, eh, algum sentimento que lhe deixa mal, que lhe deixa com aquela sensação de angústia, de sofrimento, isso é o que você vai projetar no mundo, é isso que você vai projetar nas pessoas, é isso que você vai projetar nas coisas, nos objetos e tudo mais. Então, quando você está nessa frequência baixa, quando você está com sentimentos que não são elevados, você automaticamente inconsciente já espera que as pessoas vão fazer alguma coisa, e é isso que você vai receber. No entanto, quando você tem uma elevação espiritual, quando você olha o ser não como ser humano, mas como essência divina, é isso que você vai alcançar naquela pessoa em certo grau, mesmo que ela não saiba. Quando você olha para a pessoa, ela não sabe que você está olhando para o ser divino dela, mas você alcança o ser divino dela. E ali ocorre uma mudança. Não, provavelmente, possivelmente não vai ser uma mudança instantânea, né, como Jesus fez. No entanto, a semente ela é plantada e em algum momento aquilo ali vai surgir. Por isso os nossos processos mentais são importantes, porque aquilo que nós lançamos para a pessoa é aquilo que nós estamos também plantando nela, em que em algum momento, se houver ressonância, vai surgir. Então, quando Joel fala que a melhora da conduta só é ocasionada se o indivíduo alcançar através do Espírito, é isso. É o que Jesus fez, e quando eu entendi isso, a minha visão de Jesus mudou praticamente totalmente. Porque eu entendi quando ele dizia que ele era o caminho, é o caminho até o Pai, só vai ao Pai se for por ele. Porque ele se elevou a tal ponto em que quando você vai até ele, você não projeta mais nele, você não consegue projetar os seus fardos nele, porque ele se tornou transparente, digamos assim, né, falando figurativamente. Ele se tornou transparente, então você não consegue projetar nele, mas ele emana para você. E ele emana para você aquilo que você é. Então ele te atinge na sua essência divina. E quando você vai nele verdadeiramente, de forma livre, e aceita o que ele está dizendo, as palavras dele, aquilo vai direto no seu ser divino. E aquilo desperta você, porque Jesus está emanando a consciência crística dele para a sua consciência crística, que na verdade são uma só. É como se ele mesmo falasse com ele mesmo: Oi, estou aqui, seja bem-vindo. Bem-vindo ao que você é. Então, dessa forma, ao meu ponto de vista, claro, que ele desenvolvia as suas curas, os seus milagres, porque ele entendia que aquele ser humano ali era um ser divino e que tudo aquilo ali que ele apresentava era uma ilusão, era hipnotismo, né? Como Joel Goldsmith fala, o hipnotismo, o mesmerismo, em acreditar que era aleijado, que poderia ser aleijado, em acreditar que poderia ser doente, em acreditar que poderia faltar alguma coisa. Então ele conseguia atingir esse ponto naquela pessoa e naquelas coisas porque ele sabia que tudo aquilo ali vinha do Criador, vinha de Deus.
que é infinitamente próspero, abundante, saúde, cura, proteção, harmonia e paz. Ou seja, tudo isso já está aqui com a gente no nosso interior. Só precisa ser tocado, só precisa ser despertado. E é isso que ocorre quando você encontra um ser espiritual, uma pessoa que se elevou, porque ela te olha e ela te vê, ela vê exatamente aquilo ali que você é. E a gente pode praticar isso no nosso dia a dia. E aqui eu falo, até como um pedido. A gente pode praticar isso no dia a dia, na rotina, nos nossos afazeres, na rua, ao caminhar na rua. Olhe para as pessoas, mesmo que elas não te vejam, mas olhe e veja ali um Deus andando, né? Uma expressão divina ali caminhando, mesmo que a pessoa não saiba. É até divertido você saber que ali tem uma expressão divina caminhando, uma centelha divina, um filho de Deus, um Cristo, e a pessoa não tem consciência disso, do que ela é, mas ela é. E você pode treinar, né, fazer esse treino, esse exercício diário, olhando as pessoas ao seu redor como ser crístico, porque quando você olha para a pessoa também como ser crístico, lembra da projeção? Quando você projeta nela que ela é um ser crístico, você está se reconhecendo. E por aí vai, é uma bola de neve. E quando você perceber, você já está vivendo a vida de uma outra forma, você passa a ver a vida de outra forma, até o ar que você respira de outra forma, tá bom? Era isso, gente, não vou fazer um vídeo muito longo não, mas eu só queria deixar esse pedacinho da minha percepção para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e é claro, eu fico à disposição se quiserem conversar, se quiserem trocar ideias, porque eu gosto de falar sobre isso, tá ok? Até mais, tchau.